Essa mãe, ela foi colocada, ela foi internada em algum hospital. Primeiro me traz informações, Simon, sobre esse caso, né, que ocorreu ontem aqui na região da Zona Norte da capital e a situação das crianças nesse exato momento aqui, diante desse caso que foi registrado durante o dia de ontem. Simon, bom dia. Oi, Denis, bom dia para você, para quem nos acompanha. Pois bem, Denis, estamos acompanhando esse caso desde ontem de manhã, ali por volta das 10 horas, 10h30, onde as equipes da Polícia Militar, o Conselho Tutelar, foram acionados. As equipes foram acionadas para atender esta ocorrência de que uma mãe estaria mantendo os filhos reféns dentro de um quarto, em uma residência no bairro Aeroporto, região norte de Teresina. A mãe estaria em posse de 2 tesouras, armada com 2 tesouras, fazendo os filhos reféns. Conforme nós apuramos na hora, a mãe seria usuária de drogas, teria tido um surto e, portanto, trancado os filhos dentro do quarto sob a ameaça destas 2 tesouras. A Polícia Militar, o Conselho Tutelar foram rapidamente acionados, conseguiram negociar, conter a situação, as crianças foram resgatadas e a mãe levada para um hospital. Ao meu lado está a conselheira Daniele Fernandes, que prontamente atendeu a ocorrência, está acompanhando o caso envolvendo essa família, essas crianças. A gente está ao vivo no Bom Dia. Me explica uma coisa, quais os procedimentos que foram feitos pós-resgate dessas crianças? Bom dia. Bom dia, Denis. A priori, o Conselho recebeu uma denúncia de forma anônima de que no bairro Aeroporto se encontrava uma mãe com suspeita de tinham usado alguns entorpecentes, não sabemos se é lícito ou ilícito, e que estava mantendo os 2 filhos, um de 9 e um de 7 anos, trancados dentro de um quarto. E os 2 eram autistas. E tinha fora uma adolescente, porém não estava no quarto, né? Quando chegamos lá, Denis, a Polícia Militar já estava tentando articular para que a porta fosse aberta junto com o pai e uma tia, e o Conselho chegou para intermediar. Porém, como é de competência da polícia essa parte, ela acionou o BOP, que é uma equipe especializada, que foi muito bem articulado e conseguiu arrombar a porta. Quando arrombou a porta, as 2 crianças saíram e o adolescente já estava dentro do carro do Conselho em segurança. O pai estava muito aflito, nervoso com a situação, porque não saberia o que poderia acontecer. Ela sim se encontrava com 2 tesouras, mas a gente não sabe mais detalhe, porque foi trabalho dentro do BOP com a polícia. No caso, quando o Conselho adentrou a residência, o que a tia, o que o adolescente, que foi o primeiro a ser resgatado, chegaram a relatar para as equipes? O adolescente relatou que ultimamente a mãe tem tido comportamentos agressivos sobre o efeito de entorpecentes, que tudo começou após ela ter um relacionamento com um rapaz. Aí ela mudou de postura, começou a ficar mais agressiva com os filhos. Olha, então no caso, para quem está acompanhando, na residência moravam ali a mãe, os 3 filhos e uma tia. A mãe estava com as 2 crianças trancadas dentro de um quarto, sob a ameaça das tesouras, e o filho mais velho, que é o adolescente de 17, e a tia estavam fora da residência. Inclusive, foram eles que acionaram as equipes? Não sabemos, a denúncia foi de forma anônima. Após o resgate dessas crianças, dessa família, a mãe foi levada para qual hospital e qual o estado de saúde dela? A início, assim, porque essa parte compete mais à polícia, entendeu? Eles levaram, acho que, para o Aerolino de Abreu. O que o Conselho estava lá, dizer para toda a sociedade, foi para resguardar o direito das 2 crianças e do adolescente, justamente para fazer os encaminhamentos cabíveis e estar acompanhando essa família. Porque o que nós vamos fazer agora é caminhar para a rede de proteção, que é o CRES, para que toda a família seja acompanhada, não só as crianças, como também a mãe precisa de apoio junto com o pai. As crianças, elas têm 7, 9 anos de idade, elas chegaram a contar algo à senhora, às equipes? Elas são 2 crianças autistas, né? Porém são verbais, mas o diálogo delas são muito pouco. O estado de saúde delas, ninguém ficou ferido, foi somente uma ameaça, elas não chegaram a ser violentadas lá dentro desse quarto? Não, visivelmente não, elas encontravam bem e estavam assim, elas não estavam muito bem entendendo a situação. E em relação ao pai, sabe-se que o pai não residia com a família, o pai não morava com a família. Ele deve comparecer hoje no Conselho Tutelar para prestar algum depoimento, para prestar apoio, para cooperar com as investigações do Conselho. Sim, o pai se apresentou ao Conselho de imediato ontem
dizendo que iria se tornar, sim, responsável, que era filho deles, e a prioridade, como diz o Estatuto, é a família. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos das crianças e do adolescente. Hoje, os 3 se encontram com ele, e ele mora em outra região aqui da cidade, e hoje ele vai sim comparecer ao conselho para a gente estar dando andamento, encaminhando e orientando ele a melhor forma de se proceder. Olha, Denis, aí, tudo esclarecido de fato acerca do pós-resgate dessas crianças, para que chegou agora. Ontem, uma mãe armada com 2 tesouras acabou trancando, fazendo refém, 2 filhos de 7 e 9 anos dentro de um quarto no bairro Aeroporto, zona norte de Teresina. As equipes do Conselho Tutelar foram acionadas, assim como a Polícia Militar, o BOP, que fizeram o resgate dessas crianças. A mãe foi levada para o Hospital Areolino de Abreu. As crianças estão agora sob os cuidados do pai, da família. Inclusive, o pai deve comparecer na manhã de hoje aqui no Conselho Tutelar para cooperar com as apurações do próprio Conselho Tutelar. Simon, pelas informações aqui no Bom Dia, a gente vai acompanhar esse caso de perto. É um caso que acabou mobilizando todo o estado do Piauí durante a manhã de ontem por conta de não ser comum. Graças a Deus não é uma situação comum, né? A gente viu aí essa mãe fazendo esses filhos de refém, infelizmente, gente. E aqui eu disse ontem na rádio, repito aqui no Bom Dia, a gente precisa saber que a droga, ela é um mal, né? A droga é um mal. Você jovem que ainda não saiu de casa, tá ali ainda tomando café na sintonia aqui do Bom Dia, eu quero dizer para você, não adentre o mundo da criminalidade, não adentre o mundo da droga. O mundo da criminalidade, reforço a você, a gente está passando nesse exato momento por uma situação em que há uma guerra envolvendo pelo menos aí 2 ou 3 facções criminosas que eles estão buscando domínio de território. Nós trouxemos o caso ontem daquele rapaz que foi baleado ali no Parque Brasil 3, que o corpo foi levado para a região de Caxias. Ali, ele foi assassinado possivelmente por uma briga envolvendo 2 organizações criminosas. Então, você jovem, não adentre o mundo da criminalidade. E mais uma vez, né, falando da criminalidade e falo da droga também, tá? A droga, eu falo, no sentido de que não busque nem dar uma tragada, não faça isso, pelo amor de Deus, para que você não acabe, o Simon está comigo novamente, não acabe sendo aí vítima, né, dessa situação relacionada a essa condição de droga, né, que é gerada na pessoa que se torna dependente química. Simon, o que é que tem de novidade ainda sobre esse caso, Simon? Denis, é só para acrescentar uma informação, porque nós trouxemos a questão de que o Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionadas rapidamente por uma denúncia anônima, e eu acho importante, a conselheira estava até relatando também, a importância das pessoas ficarem atentas, à população, à vizinhança, para qualquer tipo de caso semelhante a esse, de crianças sendo feitas reféns, crianças vítimas de maus tratos, rapidamente acionar. Quem desejar, quem souber de alguma suspeita, o que deve fazer? Assim, Denis, informar para a sociedade que hoje toda e qualquer denúncia, ela se torna anônima. Não precisa você se identificar. Hoje em Teresina temos 7 conselhos com plantão 24 horas. Então denuncie, não se cale, porque é um dever de todos assegurar o direito das crianças e dos adolescentes. Qual o número que a pessoa pode contatar diretamente com a polícia ou tem um número do próprio conselho Tutelar? Todo conselho tem um número de plantão que é 24 horas. O daqui é 994 90 7886, que é referente a toda a Zona Norte. Porém, temos o Disque 100, que é o órgão nacional que você pode estar fazendo a denúncia. Olha, tá aí, Denis, esclarecido para quem... E isso serve até para qualquer tipo de caso, como este que a gente trouxe hoje, vem acompanhando desde ontem, ou como qualquer caso de vítimas de maus tratos, como também trouxemos uma reportagem ontem, até da cidade de Miguel Alves, Distrito de Teresina. Então, diz que 100, qualquer coisa, liga para o 190 para a gente poder livrar de fato as nossas crianças de qualquer tipo de situação de violência. Obrigado, Simon, pelas informações.